você é empresário ou está pensando em empreender, este conteúdo é para você. Eu vou trazer aqui algumas dicas valiosas para você melhorar a gestão financeira da sua empresa. Meu nome é Silvana Menezes, eu sou contadora, especialista em finanças, hoje CEO de Valores Gestão Financeira. Eu venho de uma trajetória de grandes empresas, né, tanto aqui como no Rio Grande do Sul, minha terra natal. E quando eu resolvi empreender, eu pensei, né, até em atuar em outras áreas, né, e eu também tive que aprender, né, e eu vou compartilhar aqui um pouquinho do que eu consegui aprender nessa trajetória, né, principalmente o que diz respeito aí à gestão financeira. A gestão de uma empresa, ela envolve diversos pilares fundamentais, né, que ajudam a garantir o sucesso e a sustentabilidade ao longo prazo. Esses pilares, eles são os alicerces sobre os quais a empresa se baseia para alcançar seus objetivos estratégicos. E nós vamos falar de alguns aqui. É comum encontrar empreendedores com ideias maravilhosas, né, que se lançam no mercado sem conhecer exatamente onde pisam. Para você obter êxito, você empreender, você precisa entender de mercado, de produto, de gestão, de finanças, de tributos. São tantos detalhes que preocupam e também desmotivam, impedindo muitos até mesmo de começarem. Aqui nós vamos falar dos principais pilares de uma gestão de sucesso. Vamos falar como gerenciar cada um deles e como que eles refletem no lucro da sua empresa. Então, os principais pilares abordados aqui são as pessoas, os sistemas de tecnologia, os processos, o planejamento e organização e também os indicadores. Falaremos um pouquinho de cada um deles. Mas, né, o importante é que vocês entendam que todos eles, né, sempre vão refletir nas finanças da sua empresa. O financeiro é a consequência de tudo. Tá? Então, nós vamos falar com foco gerencial e financeiro de cada um deles. Tá? Vamos começar aqui, então, falando das pessoas. Então, ter uma gestão eficiente de pessoas é uma das principais chaves, né, para o sucesso do negócio. Pois as pessoas, né, é que estão aí à frente dos clientes, eles que lideram os projetos, responsabilizam-se pelos resultados e também buscam atingir os objetivos da empresa. O time de gestor, de líder, né, deve estar bem preparado, inclusive tecnicamente, né? Ele precisa estar alinhado com os objetivos da companhia, né? Para ele poder gerir a equipe, né? Ele precisa receber aí algo mais estratégico do gestor, né? Forma de planejamento. Então, a equipe precisa entender aonde que a empresa está e aonde que a empresa quer chegar. E quanto tempo e quais as ferramentas e recursos eles terão para alcançar esses objetivos. Aí vocês podem estar perguntando, tá? Como é que tudo isso reflete no financeiro, né? Tudo. Como é que as pessoas interferem, né? Como é que a sua equipe interfere no financeiro? Tudo. Porque se você contratar um novo funcionário e ele for improdutivo, desmotivado, vai refletir em custos, né? Então, assim, tudo é financeiro. Se você tiver que treinar novamente um funcionário que você não conseguiu reter por alguma razão, depois que deu treinado, ele resolveu ir embora, isso acarreta um custo maior para a sua empresa. Então, eu já tive, né, à frente de equipes até mesmo com 80 funcionários, e que eu não conseguia nem mesmo saber o nome de todos, né, e eu usava, né, fazer reuniões com os supervisores de cada setor, né, então eu fazia reuniões semanais com supervisores para poder alinhar
né? E os supervisores, daí cada um conversava lá com a sua equipe, tá? Gestão de pessoas realmente não é uma coisa fácil, né? Para mim não é, pelo menos, né? E você passa até por questões, às vezes, delicadas, né? Eu mesmo já precisei chamar a atenção de uma pessoa da minha equipe, porque ela estava usando roupas inadequadas. E ela saiu, quando eu conversei com ela, enfim, ela saiu batendo a porta, gritando, né? E realmente não foi nada agradável, né? Ela não aceitou bem ali, né? A conversa. E no final eu tive que dispensá-la, né? Então, assim, ela era boa tecnicamente, mas não se enquadrava ali na cultura, né? No perfil ali para trabalhar naquela empresa e na equipe. Então, eu sugiro, né, que você tenha cuidado, inclusive na contratação, que você busque ajuda para, né, contratar aí, para avaliar as contratações e também, né, a manutenção aí da sua equipe. O segundo tópico aqui é sistemas e tecnologias, né? Eles são as ferramentas aí que auxiliam você, né, a otimizar as rotinas do seu dia a dia da empresa, garantindo uma organização, né, evitando processos repetitivos, proporcionando uma economia de tempo, esforço, tá? Então, existem N ferramentas aí que você vai poder usar conforme seu ramo de negócios, que vão automatizar, que vão agilizar, que vão eliminar trabalhos manuais, que muitas vezes, inclusive, resultam até em erros, né? Então, assim, no dia de hoje, né, a tecnologia está muito presente, né, em todas as empresas e é uma peça fundamental, né, para o sucesso, né? E quando tem uma gestão empresarial eficiente, né, somado a trabalhadores bem treinados, né, para alimentar também o sistema, né, com as informações corretas, tudo isso traz uma eficiência maior, né, e também uma diminuição aí de erros. O nosso terceiro item aqui são os processos, né? Os processos, eles são fundamentais, né, e eles ajudam a definir as etapas, né? E quais etapas são necessárias do início ao fim das suas entregas. E eles são também muito importantes, né? Inclusive, para todos esses pontos que eu estou falando aqui, desses 5 pilares, né? Existem outros pilares também, né? Que eu trouxe um resumo, os pilares mais importantes. Cada um deles eu já gravei um conteúdo um pouquinho mais aprofundado falando deles. Então, caso você ainda não tenha assistido, você volta aí nos vídeos aqui no canal, você vai ter oportunidade de entender um pouquinho mais a fundo de cada um deles, né? Mas eu quero dar uma pausa aqui no item de processos e trazer para vocês uma reflexão sobre um filme, tá? Sobre o filme Fome de Poder. Esse filme, ele mostra, né, como que o Ray Kroc fez para decolar as franquias da rede de fast food do McDonald's. E eu tirei aqui desse filme algumas lições que eu compartilho aqui com vocês, que a gente pode aplicar aqui para o nosso dia a dia, né, como empresários, independente do ramo de atuação. Então, o primeiro deles, a primeira lição, né, fique atento às oportunidades. Então, o Ray Kroc, ele era um vendedor de máquinas de milkshake, né, e ele, de repente, ele recebe um grande pedido de uma lanchonete na Califórnia e nos Estados Unidos, e ele vai lá verificar, né, vai de carro, enfim, vai distante para verificar, né, e quando ele chegou lá, ele realmente identificou um diferencial, né, então ele estava atento e ele também identificou um diferencial quando ele verificou, né, que a lanchonete dos irmãos McDonald's, né, que o diferencial era a rapidez da entrega e não necessariamente o sabor ali do hambúrguer que eles serviam, né? Então, ele conseguiu identificar o grande diferencial. Ele conversou com os irmãos e tudo, né? Entendeu o processo. Mas o terceiro ponto aqui, né, de lição que a gente pode tirar do filme, é evolua constantemente.
Então, assim, os irmãos McDonald's, eles relatam no filme, né, os testes que eles fizeram até chegar no esquema de produção, né? E a validação que eles fizeram dos processos para antes de projetar a cozinha. Então, eles desenharam no chão e repetiram várias vezes até chegar naquele processo ideal, né? Então, eles também estavam aí atentos a essa melhoria. Uma outra lição é com relação aos sócios, né? Então, o filme é, inclusive, polêmico com relação a isso, né? Nós não vamos entrar nessa questão, né? Mas você precisa, né, buscar, né, para junto de você, né, pessoas que tenham a mesma visão. Então, lá o Ray Kroc mesmo, quando ele visualizou a oportunidade, né, de expandir formas de franquia o McDonald's, ele procurou alguns amigos dele. Só que esses amigos, eles tinham dinheiro, mas eles não queriam trabalhar, né? Então, eles acabaram que não deu certo, né, essa sociedade, de certa forma, né, porque eles não tinham perfil. Aí, o Ray Kroc, junto com a esposa dele, identifica que o perfil seriam casais, né, que quisessem realmente trabalhar no negócio, mesmo que com poucos recursos para investir. Uma outra lição muito importante também, que é necessário agir para crescer. Então, os irmãos McDonald's estavam lá, não tinham a perspectiva, né? E o Ray Kroc, ele vai e acompanha de perto, em campo, tudo que está acontecendo nas franquias. Tá? Então, você precisa realmente ter a atitude e também, né, acompanhar. A outra lição é que você não basta você ter boas ideias, é preciso execução. Tá? Então, o Ray Kroc também, ele vai a campo, como eu já falei, né, e executa ele mesmo, né, busca ele mesmo capturar aí parceiros para abrir novas franquias, né, ele mesmo abre uma. Então, assim, seja persistente, é uma das lições, né, e até porque o Ray Kroc, ele era um vendedor fracassado, né, ele vinha de vários fracassos e ele já não era muito jovem, né? E ele fracassou muitas vezes. Então a gente vê que ele realmente foi muito persistente. A oitava lição aqui da lista, né, é esteja preparado para fazer sacrifícios, tá? Então, principalmente no início, né? E ele lá no filme, ele inclusive hipotecou a própria casa, né, a revelia da esposa. Claro que ela não gostou disso, né, mas foi isso que garantiu aí, né, o sucesso do negócio. E ele abriu mão aí, inclusive, até mesmo da família, né, por isso também seja preparado para fazer sacrifícios. Ele acabou divorciando, enfim, né, algumas outras coisas ali a mais. Não é isso que a gente quer, mas é o que foi visto ali no filme como exemplo. E por último, né, nunca é tarde para começar. Então, como eu falei, ele já tinha aí, acho que mais de 60 anos no filme, quando ele realmente obteve sucesso. Então, quem está pensando que o tempo já passou, né, nunca é tarde para começar. Então, os irmãos McDonald's, eles tinham outro perfil, né? Eles não tinham as mesmas pretensões do Ray Kroc. Mas deu certo, se não fosse ele, né, nós com certeza não conheceríamos a franquia do McDonald's como ela é hoje. Vamos voltar aqui, então, à nossa listinha, né, com os principais pilares da gestão de sucesso. E falta a gente falar aqui do planejamento e também dos indicadores. Então, planejar, né, e organizar significa criar um plano, né, para que você possa otimizar o alcance de determinado objetivo. Então, é traçar, né, uma meta. Já organizar, né, significa obter e alocar recursos, né, necessários para que você possa atingir os objetivos. Então, planejar uma coisa, organizar, né, é outra, e elas duas se complementam. Então, você precisa saber os materiais, os colaboradores, né, pode ser de dinheiro, de máquina, de equipamento, né, tudo para você realizar
as suas atividades, né? É quase impossível, né, você ter uma gestão empresarial de sucesso sem planejar e organizar todas as ações, inclusive antes. Então, todo gestor precisa fazer isso, tá? E, por fim, os indicadores. Então, tão importante quanto planejar é você medir esses resultados. Então, é uma tarefa fundamental, né, para toda empresa. E a ferramenta que você utiliza para analisar, né, o desfecho dos seus projetos. E também as ações estratégicas que você precisa tomar, inclusive, para corrigir a rota. Né? Então, você precisa medir. Né? Os indicadores, eles apontam o caminho. Né? Eles são um referencial para gestores identificar possíveis problemas e definir prioridades. E também verificar o andamento, né, e o processo de todas as atividades aí da empresa. Né? A gente gosta muito da lucratividade, que é onde você pega o seu lucro líquido, né, divide pelo seu faturamento e você tem um percentual. Né? Só que tudo isso você precisa, isso são fórmulas, né? Calcular esses indicadores são fórmulas. Você precisa ter as informações antes, né? Você precisa ter os dados para você poder calcular. Achando que você tem os dados, o restante são somente fórmulas, tá? Então, esses pilares aqui são os pilares importantes de uma gestão de sucesso. São as questões que você precisa conhecer, algumas um pouco mais aprofundadas, outras menos. Lembrando que uma boa gestão desses pilares vai fazer com que a sua empresa, né, reduza custos, aumente lucro e, consequentemente, tenha um maior sucesso, tá? Então, você precisa cuidar de forma profissional do seu financeiro, né? Senão você não vai obter o maior resultado. Você pode até ter lucro, mas tenha certeza que se você estiver organizado, esse valor será muito maior. Tá? Então, agora nós vamos falar de algumas dicas que vão fazer toda a diferença na gestão financeira da sua empresa, né? Você precisa, primeiro, né, controlar suas contas a pagar e receber, controlar as vendas no cartão de crédito, fazer a sua conciliação bancária. Né? Isso é importantíssimo, que você tenha, né, o controle eficiente das finanças da sua empresa. Você precisa saber tudo que entra e tudo que sai. Eu tenho um exemplo aqui de um cliente que relatou que ele perdia o sono por não saber o que tinha para pagar no dia seguinte. Então, porque ele não tinha controle nenhum, porque ficava tudo na cabeça dele. Então, ele não perdia o sono pensando, será que eu paguei tudo? Será que eu não paguei? Será que eu recebi tudo? Será que eu não recebi? Né? E quando ele se organizou, quando ele nos contratou aqui para fazer toda essa organização financeira para ele começou a ter mais tranquilidade. Tá? Isso foi relatado para mim. Então, assim, se você não tem ajuda para fazer o controle financeiro, né, automatize o máximo possível os pagamentos, por exemplo. Você pode botar no DDA, botar em débito em conta. Isso já ajuda, né, a você não esquecer de pagar alguma coisa, né? Mas o ideal é que você tenha alguém olhando para isso, para você. Para que você também fique livre para procurar se dedicar mais à parte estratégica da sua empresa, tá? Com relação ao planejamento, que já falamos aqui, né? Você inclui desde um plano de negócio, até mesmo, né, quando você vai fazer uma inclusão do novo produto, enfim, né? Você precisa saber antes de começar a viabilidade do que você está fazendo. Então, você precisa planejar e monitorar os seus resultados. E para isso você precisa ter o quê? Organização. Você precisa ter os dados. Se você não lançar, né, de alguma forma, tudo que entra, que sai da sua empresa, como é que você vai monitorar? Como é que você vai saber como é que são os resultados, né? Então, é desta forma, né, fazendo um controle, é que você vai ter. Dá trabalho? Sim, dá muito trabalho. E exige uma dedicação e uma organização. Posso dizer até mesmo disciplina, né? Mas, se você não fazer isso, pode levar a sua empresa à falência, tá? Então, é muito importante que você tenha o controle de todos os dados, né? Então, você precisa tomar decisões com dados,
Como é que você, se você não sabe quanto que aquele produto está trazendo lucratividade, quanto que a sua empresa está lucrando, está faturando, como é que você vai saber se você está no caminho certo? Como é que você vai tomar decisões? Tá? Por exemplo, você quer abrir novas unidades, você quer aumentar o seu faturamento, seja qual for a sua meta, você precisa analisar. E somente com dados confiáveis e reais, você vai poder tomar a decisão correta. Tá? Se tudo que eu falei faz sentido, né? E caso vocês não estejam fazendo a gestão financeira dessa forma, né? Corram e busquem ajuda, tá? Porque isso é muito importante. Então, essas dicas aqui, né, com relação ao fluxo de caixa também, né? É importante que vocês tenham controle de tudo que entra e sai, como eu falei, e o fluxo de caixa é exatamente isso, né? Eu gravei, inclusive, um conteúdo sobre fluxo de caixa, tá? Mais para frente. Quem não assistiu pode buscar aqui no vídeo também. Mas, para finalizar, eu recomendo que se vocês não estão fazendo, ou algumas ou todas, né, dessas dicas, não estão seguindo, não espere que a sua empresa vá à falência para buscar ajuda. É possível, com uma boa organização, fazer mais com menos. E hoje você tem tanto cursos, até mesmo gratuitos, conteúdos, como esse que eu estou gravando aqui, né? Como você tem também, você pode buscar um consultor, você pode buscar uma mentoria, né? Não existe, hoje a gente tem muitas fontes, né, para buscar aí conhecimento e buscar ajuda. Não espere, não negligencie a gestão financeira da sua empresa. Todas essas dicas aqui, né, vou até botar um pouquinho maior aqui, todas essas dicas são importantíssimas. Você precisa fazer o controle das suas finanças, você precisa planejar e monitorar os resultados, e isso somente com dados. Então, você precisa ter um software de gestão, de preferência automatizado, né? Você precisa ter alguém olhando para isso para você, não precisa ser você, né? Você, o empresário, tem que estar com foco lá no estratégico, essa parte operacional de controlar os pagamentos, os recebimentos, emitir nota, pagar boleto, isso não tem que ficar com o gestor. Né? Você precisa conhecer os resultados, você precisa saber seu faturamento, seus custos, seu lucro. Né? E o fluxo de caixa é a ferramenta ideal para você olhar tudo isso. Tá? E também tomar todas as decisões baseadas em dados. Aí, a questão dos dados também tem muito do histórico, né? Quando uma empresa tem o controle desses dados ao longo do tempo, fica fácil, né? Um exemplo, um cliente meu, no mês de agosto, teve um faturamento mais baixo do que o comum. A primeira coisa que eu fiz foi vamos olhar o mês de agosto do ano passado, como é que foi? Da mesma forma, o mês de agosto foi um mês com faturamento mais baixo, setembro já teve uma recuperação. Então, com esses dados históricos, você já consegue saber quais são, muitas vezes, os meses, né, onde tem uma diminuição, saber entender por que teve essa diminuição. Então, é muito importante que, com o passar do tempo, com o armazenamento desses dados, você vai tendo condições de analisar, inclusive, de forma histórica, né, toda a movimentação financeira. Eu vou chegando ao final aqui desse conteúdo, né, que eu reservei para vocês, né, o tempo é curto, mas não é por causa do conteúdo muito grande, fica um pouco cansativo, mas eu espero realmente ter contribuído aí, né, de alguma forma, para que vocês possam melhorar a gestão dos negócios, né, eu peço que vocês sigam aqui a De Valor nas redes sociais, para mais dicas, né, e não deixe de se inscrever também aqui no canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seus comentários, né, aperta aí no gostei, que ajuda a gente, e no mais, eu desejo aí muito sucesso a todos, e até o próximo vídeo. Muito obrigada.